Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 27 de janeiro, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Agradecemos o Senhor por mais um dia, mais uma semana que estamos dando início. Já quero acolher a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. E aqui nós já apresentamos ao Senhor nosso coração, as realidades que cada um de nós trazemos nele. Já colocamos aqui nesta manhã que o Senhor assim já vai acolhendo, abençoando o nosso dia, a nossa semana que nós estamos dando início hoje, que o Senhor, Ele caminha conosco durante todo esse dia, durante toda essa semana que nós estamos aí dando início. Entregamos ao Senhor o nosso coração, na confiança que Ele cuida de cada um de nós. Ele sabe tudo aquilo que eu preciso, aquilo que você mais precisa. Colocamos nas mãos do Senhor com confiança e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Hoje o Evangelho vai nos falar da blasfêmia do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, mas é uma culpa de um pecado para sempre. E aqui nós vamos ver uma coisa muito triste, porque Jesus, ele está mostrando a sua divindade de muitas maneiras. Olhando para o Evangelho, vamos ver que tem 4 testemunhas da divindade de Jesus. Primeiro, o próprio João Batista dá o testemunho dele. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse, no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Quando pergunta a João se ele era o Messias, ele respondeu, não sou o Messias, não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. E João dá o testemunho de Jesus. O segundo testemunho é o batismo de Jesus. A própria Santíssima Trindade dá testemunho que João Batista, quando estava batizando Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba. E o Pai fala, este é meu Filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. E o terceiro testemunho são as Escrituras. Davam testemunho de Jesus. Tudo que Jesus realizava estava predito nas Escrituras. E o quarto testemunho, os milagres de Jesus. Mas por inveja, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles não queriam aceitar e não acreditavam. E não aceitavam de jeito nenhum. Daí eles começam a mentir e mentir contra Jesus horrivelmente, dizendo que Jesus estava expulsando os demônios pelos príncipes dos demônios, Belzebu. Meus amados irmãos, você sabe o que era esse Belzebu? Era um deus pagão dos filisteus, que era chamado de Deus das moscas. Olha que interessante. Eles ofereciam vítimas humanas a esse Deus que era chamado Belzebu. E daí, por causa do sangue das vítimas, ajuntava muitas moscas. Por isso que era chamado Deus das moscas. Os judeus diziam que era os príncipes dos demônios. Então, como eles não queriam aceitar os grandes milagres que Jesus fazia, daí eles diziam, é o príncipe dos demônios que ele expulsa e realiza os milagres. Olha que blasfêmia contra o Espírito Santo. O evangelista que escreveu disse que Jesus disse que não tem perdão. Você sabe por que não tem perdão? A pessoa está diante da verdade, está vendo, mas ela não quer aceitar e nem acreditar. E começa a mentir por causa dos seus interesses escusos. Veja que é uma coisa terrível, muito triste. O catecismo da igreja, quando fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, ele fala que é o pecado do endurecimento do coração da pessoa. Olha que Jesus oferecia para esses fariseus e doutores da lei todas as condições para eles aceitarem.
Mas eles não aceitaram. Olha que é impressionante. Eles são mentirosos, são amigos da mentira. É um pecado terrível. Isso é uma coisa muito triste. A gente vê na história do comunismo que usou muitas das mentiras com relação à igreja. Quanta mentira com relação ao Papa Pio XII, querendo dizer que o Papa Pio XII não socorreu os judeus em Roma contra os nazistas e que, veja que mentira, o Papa Pio XII salvou mais de 750 mil judeus em Roma, mandando para os conventos e mosteiros religiosos para que acolhesse os judeus, para que eles não fossem presos pelos nazistas. Mas as propagandas comunistas que odiava Pio XII continuava mentindo. Porque Pio XII já condenava o comunismo, assim como Pio XI também tinha condenado. Daí eles mentiam e mentiam. E com isso eles ganhavam muita gente, porque o marxismo, o comunismo implantava em cima da mentira. Olha que não é diferente dos dias que nós vivemos hoje. Não é diferente dos tempos que nós vivemos hoje. Quantos políticos mentindo descaradamente, políticos que são corruptos, ladrões, que continuam mentindo, fantasiando de defensores do povo, e vai mentindo, e quando volta às eleições, eles são eleitos de novo. A única forma de combater a mentira é com a verdade do Espírito Santo. Porque existem duas realidades neste mundo: a mentira do demônio e a verdade do Espírito Santo. Quando Jesus falou do demônio, ele falou que ele é o pai da mentira. Ele que gera toda mentira, que coloca no coração dos homens toda mentira. É uma ação do demônio toda mentira. Temos que ter muito cuidado com a mentira. É o marido que mente para a mulher, é a mulher que mente para o marido, o filho que mente para o pai que mente para os filhos. E daí vem os políticos que mentem para o povo. Tudo isso é ação do demônio. Ele é o pai da mentira. Jesus disse que quando ele mente, ele está falando daquilo que ele é próprio do demônio. Ou seja, todo o ser dele é mentira. Assim como todo ser do Espírito Santo é verdade. Jesus fala assim que o Espírito da verdade, que o Pai vos enviará, ensinará toda a verdade. Por isso que a igreja não erra o caminho da salvação, porque a igreja ela é conduzida pela verdade, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Olha aqui que Jesus vai dizer para eles: vocês estão brincando. Como que Satanás vai expulsar Satanás? Uma casa dividida contra si mesmo não fica de pé. Quer dizer, aqueles que mentem não têm argumento. Porque a mentira, ela é adocicada e vendida como se fosse verdade, que é uma coisa horrível. É como uma família que se divide entre si mesma, ela não pode se manter. A gente sabe que a pior coisa que existe é a divisão. Outra coisa que o demônio sabe fazer dentro da igreja é a divisão. Nós temos uma igreja dividida, porque muitos seguem a mentira de Satanás, enquanto outros seguem a verdade do Espírito Santo. E fica uma briga dentro da própria igreja. É o que o demônio sabe fazer, dividir, mentir. Ele divide o casal, divide os irmãos. E daí diz uma coisa, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante aqui. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes de amarrar o homem forte. Só depois poderá saquear sua casa. Quem é este homem forte? Esse homem forte é Jesus. Ele é o homem forte que veio para vencer Satanás. Jesus vai dizer: o príncipe deste mundo já está condenado. Então é isso o pecado contra o Espírito Santo. Esta é a verdade. A pessoa está negando a verdade. Não aceita a verdade, nega Deus e ainda deforma a verdade.
e não se arrepende diante da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. A pessoa endurece o coração. É como uma pessoa doente, que o médico vem para cuidar dele e ele não quer ser cuidado. Ele não aceita tomar o remédio, então é claro que a pessoa doente não vai sarar. Então, o pecado contra o Espírito Santo não é porque a misericórdia de Deus seja pequena que não alcança essa pessoa, não. A misericórdia de Deus, ela é infinita. É porque o coração da pessoa está fechado, endurecido. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, do Divino Espírito Santo, que nunca o nosso coração seja endurecido diante da verdade. Que a gente aceita a verdade, por mais que dói que ela seja, por mais dura. Ainda que a gente não consiga viver a verdade. Jamais a gente pode negar a verdade. Porque Jesus disse, a verdade vos libertará. Te convido a abrir a palavra. O evangelho hoje está em São Marcos 3, de 22 a 30. Pedimos que o Espírito Santo já vai nos iluminando, que ele venha em nosso socorro para que nós possamos bem compreender a palavra de Deus. Rezemos junto. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os mestres da lei que tinha vindo de Jerusalém dizia que ele estava possuído por Beelzebu, e que é pelos príncipes dos demônios que ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou e falou-lhe em parábolas: como que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família está dividida, ela não pode manter-se. Assim, Satanás se levanta contra si mesmo e divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem antes amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque dizia, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus que planifica em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso coração também, esteja aberto para aceitar a boa nova da salvação que Cristo conquistou para nós na cruz. Porque pecar contra o Espírito Santo é negar Deus, não aceitar a salvação que Ele nos trouxe. Que o nosso coração esteja aberto para acolher a salvação proposta por Deus. Para a nossa vida, para a nossa salvação. Obrigado pela tua companhia, que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos, um abençoado início de semana. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.